Olá, gente! Uma alegria ter você aqui mais uma vez conosco. Estamos estudando aqui exatamente a ideia de como que João, a teologia joanina, o evangelho que João está escrevendo, ele vai conseguir encaixar essa mensagem no mundo grego. Por que nós estamos falando isso? Porque quando João começa a escrever ali o seu evangelho, talvez por volta do ano 90, assim como o Apocalipse ali no final, é importante falar para você que João está inserido numa comunidade grega. Ele estava, segundo a história nos aponta, exatamente como pastor da cidade de Éfeso, da grande Éfeso, tá, gente? E é importante falar para você que nessa época, obviamente, havia uma incidência de muitas pessoas gregas ali. Então, havia esse relacionamento com os gregos e estes gregos, eles tinham as ideias judaicas de forma estranha, ininteligíveis, inimagináveis, e alguns teólogos apontam até de forma grosseira. E eu repito, o que nós estamos tentando entender aqui, buscar nesse prólogo, nessa introdução de João, é por que ele começa falando sobre o Logos de Deus, do verbo de Deus, da palavra de Deus. Qual que é o interesse dele iniciar o seu evangelho dizendo no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Qual que é o interesse de utilizar essa expressão, esse substantivo logos? E é isso que nós estamos entendendo de acordo com o contexto aqui, tá? E aí o que acontece? Nós colocamos aqui até uma pergunta, como podia encontrar uma forma de apresentar o cristianismo a esses gregos em seu próprio pensamento, em seu próprio idioma, e de maneira tal que o aceitassem e compreendessem. De súbito lhe ocorreu a solução ao seu problema. Isso aqui, como eu já falei para vocês, acontece muito com alguns missionários que inclusive vão traduzir a Bíblia para algumas línguas em que a cultura bíblica, a cultura judaica, a cultura cristã é muito estranha, então eles precisam buscar elementos de comunicação, elementos comuns de determinadas línguas para trazer ali a essência da sua mensagem, e é isso que João está buscando e é isso que você precisa compreender, ok? Mas João, ao que parece, agora está com uma solução para falar com os gregos a respeito da pessoa de Cristo, da eternidade de Jesus, da divindade de Jesus, tá? Então vem a solução. O que acontece? Nós temos aí a solução exatamente na palavra logos, tá? Na palavra logos. João vai encontrar exatamente nessa expressão, que era uma expressão conhecida do mundo grego, logos. Tanto no pensamento grego, então é isso que é importante, ó. Tanto no pensamento grego, tá? Quero que você anote isso aqui, ó. Tanto no pensamento grego, como no pensamento judeu, existia o conceito de verbo. Olha que interessante. Então nós temos aqui o que nós chamamos de ponto comum. Então isto era algo que podia elaborar-se para enfrentar tanto o mundo grego como o judeu. Isso é interessante. Aí você precisa pensar, e nós falamos lá nos inícios, no início das nossas aulas, por exemplo, a intenção, o objetivo, esse despertar da expectativa, o moldar da expectativa dos leitores. Você percebe que Mateus, por exemplo, quando escreve o seu evangelho, ele está muito mais preocupado para convencer judeus. Então, por isso que ele começa pela genealogia. Então, não é estranho para o judeu ler o evangelho de Mateus, não é estranho para eles. E agora, você percebe que João está nessa busca incessante. Agora, ao que parece o problema foi resolvido na sua mente, obviamente, pela inspiração do Espírito Santo. O problema agora está resolvido porque ele vai encontrar um ponto comum na sua mensagem, que é o logos, tá, gente? O verbo, tá? Porque esse pensamento ele é tanto incidente no mundo grego como incidente no mundo judeu. Isto era algo que podia elaborar-se para enfrentar tanto o mundo grego como ao judeu. Algo que permanecia a tradição de ambas as raças. Algo que ambos podiam compreender. Então, se falasse logos, tá, gente? Se falasse a expressão, logos, tá? E nós vamos ver já aqui como que isso é importante para o mundo grego e para o mundo judeu. Quando você fala o logos aqui, você vai perceber que este termo aqui, ele tanto é utilizado nos dois mundos aqui. Tranquilo, gente? Tranquilo. Beleza. Deixa eu colocar aqui logo o gama, né? Que eu coloquei aqui foi em português. Né? Aqui, pronto. Colocar o gama aqui antes que vocês falem alguma coisa aí, principalmente o pessoal do grego. Pronto. Logos. Beleza, gente? Então vamos aqui para o nosso próximo slide para a gente entender.
Aí, o que você precisa se ater? Qual é a intenção de João nessa afirmativa? Lembre-se, no princípio era o verbo. Enarche en hologos. Enarche en hologos. No princípio era o verbo, era a palavra. E aí você tem que perceber de novo, tá repetitivo, mas eu preciso que você entenda isso. João está escrevendo agora para gregos. Ele vai mostrar essa divindade de Cristo, esta pré-existência deste verbo que agora está encarnado e habitou entre nós, tá? E se chama Jesus. Então, na filosofia grega, o conceito de logos tem importância a partir de Heráclito, ali no ano 500 a.C., para o qual, aí você vai ter que anotar isso aqui, gente, ó. Eu vou marcando para você, ó. Para o qual logos era o princípio unificador do mundo. Este era o conceito que Heráclito tinha a respeito do logos, que constantemente mudava. Compreendido como logos, Deus é a sabedoria onipresente pela qual todas as coisas são governadas, entendeu? Esse é o pensamento de Heráclito. Agora você também tem o pensamento dos estoicos, tá? Os estoicos, por sua vez, eles consideravam, gente, o logos como uma espécie de fogo criativo, tá? Uma ação criativo, um fogo criativo. O logos, diziam os estoicos, tá? Esse logos, ele dominava as coisas, tinha poder sobre as coisas. O logos, portanto, na concepção dos estoicos, era o que, gente? Era impessoal, uma força, não tinha um relacionamento direto com o ser humano, mas dominava todas as coisas, tá? Governava as coisas. Então isso é interessante também. Então nós vimos o pensamento de Heráclito e o pensamento dos estoicos, ok? Agora, nós também vamos aqui a uma grande figura na teologia antiga, que é Filo. Filo, que era um judeu, tá, gente? Trabalhou muito o conceito judaico, também um grande filósofo, um grande estudioso da época. O Filo, um dos maiores nomes da interpretação bíblica judaica da história. Para ele, gente, o logos expressa o conceito de um mediador. Olha como a coisa vai ganhando forma. Mediador entre quem? Deus, esse Deus transcendente, e o universo. Um poder imanente, ativo na criação e na revelação, sendo o logos frequentemente personificado. Perceba, personificado, mas não persualizado, tá? Ele é personificado, mas não persualizado. Então ele sustentava, para que você entenda melhor essa ideia, sustentava que este logos, tá, gente, era a coisa mais antiga que existia no mundo e que era o instrumento mediante o qual Deus tinha feito o mundo. Então você vai percebendo que estes conceitos são importantes e João está tendo contato com esses conceitos, que aí nós vamos aprofundar daqui a pouco, nós vamos adentrar no texto bíblico propriamente dito, tá? Aí então, diz que na mente, isso aqui é Filo ainda falando, tá, gente? Esse pensamento aqui ainda é o pensamento de Filo, tá, gente? Pensamento de Filo. Ele diz que na mente do homem também está estampado o logos, que o logos é aquilo que dá ao homem a razão. Aqui, ó, o homem dá ao homem a razão, o poder de pensar e o poder de o quê, gente? De conhecer. Dizia que o logos era o pensamento de Deus impresso sobre o universo. Filo ainda diz que o logos era exatamente o meio pelo qual Deus fez o mundo e todas as coisas. Perceba que o conceito agora começa a se aproximar. Diz que Deus pilota, ou Deus é o piloto do universo, sustenta o logos como o volante de um leme e com ele dirige todas as coisas. E Filo ainda dizia que o logos é o intermediário entre o mundo e Deus, entre o Criador e o incriado, tá? Ou entre o criado, melhor dizendo, e o incriado, que o logos é o sacerdote que apresenta a alma a Deus. Então, soma-se a isso, então nós falamos aqui do conceito de Filo, tá? Você precisa voltar a esta aula aqui, se você quiser dominar esse conceito, senão vamos para cima, né? Para cima, tá? Filo, ele somando-se ao seu pensamento, nós temos aqui o período rabínico, o período em que os rabinos eles vão comentar a Torá, tá, gente? A Torá, que é a lei de Moisés. E para esses rabinos, o conceito rabínico da Torá era que considerava o logos como intermediário entre Deus e o mundo. É o agente divino da criação, portador da vida para aqueles que a obedecem. Então você percebe que, no entanto, tá, gente?
que o conceito de logos adotado por João tem estrita relação com logos do Antigo Testamento. E aí que nós temos que ter isso em mente. Gente, então perceba, ó, eu apresentei todo esse pano de fundo histórico para você entender o seguinte. No mundo grego já se falava sobre esse logos. Tá? Até porque o Novo Testamento, principalmente João, o texto está escrito em grego. Então João vai usar a expressão logos. Só que para isso você como estudioso da Bíblia, precisa entender todo esse contexto. Tá? O que os gregos entendiam sobre o logos? O que Filo entendia sobre o logos? Tá? Qual que era a concepção rabínica da época sobre o logos? Por quê? Porque é exatamente esse logos que João vai encontrar como um ponto comum entre esses mundos, entre esses pensamentos, tanto judeu como grego. Tá? E assim, obviamente, a mensagem do evangelho se expandiu e chegou até nós. Agora, só que quando você vai nas páginas do Antigo Testamento, nos textos veterotestamentários, você vai perceber que nós temos aí, sim, um link muito forte do pensamento joanino com o que, na verdade, já estava no Antigo Testamento, tá? Aí você vai perceber que a palavra de Yahvé é o poder que cria, tá? Então esse é o pensamento, a palavra de Yahvé é o poder que cria. Gênesis capítulo 1, você já vê isso. O Salmo 33, versos 6 a 9, e eu vou pegar aqui na minha Bíblia, Salmo 33, versos 6 a 9. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, Ruach, o espírito deles. Então isso é importante, pois ele, verso 9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir, tá? E você vai ver que esta palavra de Yahvé, tá? Esta palavra de Deus, ela sustenta o mundo. No Salmo 147, nós temos uma declaração muito importante a respeito desta verdade. Salmo 147, versos 15 e 18, não é isso? Isso, ó. Manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Então isso aqui é importante. Esse é o pensamento do texto veterotestamentário, do texto do Antigo Testamento. Ainda tem mais. Você indo a outros textos, como Oséias capítulo 6, verso 5, o Salmo 119, verso 19, você vai perceber que a palavra de Yahvé, a palavra de Deus, ela traz o que, gente? Ela traz luz, revelação e julgamento. Olha como esse conceito ele brilha aos nossos olhos, tá? Então, traz luz, revelação e julgamento. E quando você vai ao Salmo 147, verso 12, e Isaías 55, verso 10, você vai ver que o Logos de Deus, a palavra de Deus, tá? É efetiva para a salvação do poder de Deus. É efetiva para a salvação do poder de Deus, tá? Então isso é importante também. Outro conceito importante para a interpretação do Logos joanino, né? Do Logos de João, tá, gente? É da sabedoria. Isso aqui é interessante, ó, da sabedoria personalizada em Provérbios, no capítulo 8, particularmente o conceito de pré-existência, tá? Da sabedoria e sua agência na criação do mundo. Então você vai perceber que para João, o Logos é Deus, é o agente da criação, o doador da vida e da salvação, é o novo legislador e que por amor encarnou-se, viveu entre os homens. Então esse conceito é muito importante para nós trabalharmos aqui. Ok, gente? Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Então isso aqui, professor, ficou um pouco assim na dúvida. Não há dúvida. Preste atenção. João está escrevendo. Imagine você numa sociedade, você precisa escrever uma mensagem para uma sociedade que não entende os conceitos que você tem da sua raiz, no caso João, da sua raiz tradicional judaica, da sua mente judaica, do seu coração na lei mosaica, e que havia um Messias prometido para os judeus, e que através desse Messias o mundo seria salvo. Só que agora a mensagem desse Messias precisa passar a outras nações, a outras gerações, a outros povos. Então como que você vai fazer? Você vai procurar pontos em comum para transmitir a mensagem.
Você vai procurar pontos em comum para trazer a verdade do evangelho às pessoas que precisam. E é isso que João está fazendo. Então, João, é óbvio que ele tem um contato com a filosofia grega, é óbvio que ele conhece todos os pensamentos rabínicos da época, e óbvio que ele conhece também o que a Bíblia diz, o que o Antigo Testamento fala a respeito da palavra de Deus. Só que agora nós temos a palavra de Deus encarnada no novo tempo, sabe, gente? No novo momento. E é exatamente essa expressão logos que João vai falar para Jesus. Era muito fácil ele resolver o problema. Poderia ter falado assim, ó, no princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Ele poderia começar dessa forma. Mas se você fala, no princípio era Jesus. O grego, como assim que você já tem um homem no princípio antes da criação? Percebe? E Jesus estava com Deus. É estranho a mensagem. Agora, quando ele usa a expressão logos, tá? Isso é importante, porque vai mostrar a divindade de Cristo, vai mostrar a pré-existência de Cristo, e depois vai ficar muito mais fácil de ele explicar o que ele está trabalhando aqui. E isso é importante para que você perceba no nosso estudo. Ok, gente? Eu vou dar uma parada aqui, uma pausa, um break bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais estudos para que você possa dar uma respirada, tomar uma água, como eu vou fazer aqui agora, ó. Tomar uma água, meu irmão, e se hidratar aí para que o seu cérebro seja mais oxigenado aí pela presença da água. Gente, Deus abençoe. Uma alegria imensa estar aqui com vocês, tá bom? Se ficou meio embaçado os conceitos, eu recomendo você a voltar esse vídeo várias vezes. Qualquer coisa, faz um comentário aqui que a gente conclui aí, que a gente ajuda você a entender melhor tudo isso, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Um abraço.